boa tarde. Estamos começando mais um programa Voz do PCD, pela Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, dando voz e luz aos invisíveis. Programa especial para pessoas especiais. Bancada sempre bem ilustrada, meu amigo Alessandro Montano, nosso Montanha, meu amigo Antônio Nelson, recebendo hoje aqui o doutor André Assis. Cara, o currículo, depois eu falo para vocês com calma, que o currículo... É grande, é grande? É vasto. Meu amigo, por que você tá sem chapéu hoje? Tô entendendo você, cara. Eu não tô entendendo você. Eu vou falar com o Paulo para mandar você Geraldo! embora. Você vai acabar perdendo o emprego. É o que vai acontecer, cara. Não sei o que tá acontecendo. Geraldo, eu fico com medo desse chapéu, sabia? É sério, eu fico com medo. Parece bicho. Fala igual nosso garoto propaganda. Romeu Fox, meu irmão, obrigado pela sua presença. Sem você nada disso seria possível. Romeu Fox, nosso operador de câmera, roteirista, diretor, presidente, quase dono da rádio, sócio majoritário do programa. A gente só tá aqui porque o Romeu Fox permite, não é isso? Meu amigo Alessandro, considerações iniciais, irmão. Tudo bom, querido? Você, querido ouvinte que está aí do outro lado, a Rádio Metropolitana 1090 AM. Nosso objetivo é dar voz aos invisíveis. Então, se você tem alguma enquete, quer que algo seja dito ou falado aqui no programa, entre em contato conosco. Nós estamos aqui para ver vocês, nós somos a voz dos invisíveis. E hoje aqui na Rádio Metropolitana, com a ilustre presença da nossa doutora, que vai dar entrevista para a gente agora aqui, vou fazer uma pequena descrição visual, uma vez para quem tem a chamada deficiência visual e precisa ter uma ideia do ambiente que está à nossa volta e as pessoas que aqui estão na bancada. Eu estou do lado esquerdo, a doutora está do lado direito, ela é loura, está perfeitamente bem trajada, bem vestida, com uma linda camisa verde listrada branca, maquiada, com um lindo cordão, né, com formato de coração, sorridente, alegre. Sim, dá para ver do espaço. Né? Dizem que o coração é terra onde a razão não anda, a paixão clama e a saudade manda, deve ser por isso que a doutora está com esse cordão. E do lado dela está nosso querido Antônio Nelson Todinho. Ele está com a nossa querida blusa. Agora nós temos blusa, como temos caneca. Você que vê o podcast vai poder visualizar isso. Ele está com uma linda blusa amarela. Assim como tem o boné também, né? Sim, claro. Uma camisa do programa A Voz do PCD. E fazendo conjunto com ele, o nosso querido Luiz Marinho, também de camisa polo amarela. E eu, para diferenciar dos nossos amigos de bancada, eu estou com a linda camisa básica vermelha, mas com o boné do programa A Voz do PCD. Estamos juntos em mais um programa. Segue o jogo. Valeu, Alessandro. Eu começo agradecendo a Deus, mas em todo programa eu começo agradecendo a Deus, né? Porque essa bancada aqui maravilhosa, o Alessandro, ele de vez em quando é chatinho, tá? Mas é meu amigo, eu gosto dele. Ele falou, mas não falou seu nome, porque ele esqueceu. Na verdade... Sequela de Covid, Sequela de Covid, relaxa. Isso aí. Na minha época era idade, mas... Fala um pouco aqui das nossas redes sociais, a voz do PCD. Calma, eu vou falar, Romeu Foco. Acho que é minha que viu, caraca. Meu Deus. A voz do PCD, Instagram, a voz do PCD, Facebook, a voz do PCD. Ai, meu Deus. YouTube... Careca, tu viu? Cara, ainda bem que a careca tá do lado de cá, você tá do lado de lá, hein? Meu Deus do céu. Preocupante isso, doutor. É muito preocupante. Doutor André Assis, advogado, especialista em direito de pessoas com deficiência, mestre em políticas públicas, secretário-geral da comissão da PCD do AB da Barra, não é isso? Vice-presidente da comissão do AB Vai à Escola, jurídico da APAI do Rio de Janeiro. Eu vou deixar ela mesmo se apresentar, que é mais fácil, entendeu? Até porque é muita coisa, né, cara? Rapaz, doutora, obrigado pela sua presença, muito nos ilustra essa bancada que tem a senhora aqui. Esse é um programa de escuta, de narrativa, né? Feito de pessoas especiais, porque somos amigos, não especial de deficiência. Então, a gente ouve aqui depoimento de mães, infelizmente ainda não de pais, que é muito difícil encontrar um pai que segura a questão da deficiência, mas em breve teremos aqui nessa bancada um pai, eu tenho fé que isso vai acontecer, que a gente vai ter aqui um pai dando o seu depoimento também. Então, a sua presença já ilustra a bancada, com certeza, né? E ter sempre uma bancada especialista é importante para o nosso ouvinte estar do lado de lá,
ouvir, ter acesso à informação, que esse é o objetivo do programa, levar informação, levar história de superação e a questão básica, né? Deixa a senhora falar da sua filha, do seu filho, né? Minha filha. Sua filha que tem uma síndrome rara. Então, abri para a senhora falar. O microfone é seu, a rádio é sua, o programa é seu. Fique à vontade para fazer suas apresentações aí, doutora. Olá, muito obrigada. Eu sou a Andréia Assis. Eu estou no Instagram como @comoassimdeficiência. Queria agradecer muito ao Alessandro, um querido, um beijo aqui à distância, aos membros aqui da rádio. Muito obrigada, super gentis. E queria dizer que a minha história começou há 4 anos e meio atrás, quando eu descobri que minha filha tinha uma síndrome rara, um caso a cada 50 mil nascidos vivos. O nome da síndrome é síndrome Cri-du-Chat, que se chama em português síndrome do miado do gato. A criança nasce e emite um som similar a um grito do gato, a um choro de um gato, por isso esse nome. E ela tem, basicamente, atraso global do desenvolvimento físico e neurológico. E, além disso, ela tem autismo em decorrência da síndrome, que a gente chama de autismo sindrômico. E aí a minha história no direito começou porque eu já era advogada, formada desde 2008, e aí eu mudei toda a área que eu trabalhava para trabalhar com o direito da pessoa com deficiência e com as maiores demandas da pessoa com deficiência, que em regra são as demandas de saúde e as demandas escolares, principalmente na época do ano que a gente está, né, meio de ano, que é a época que as pessoas estão voltando para a escola, que estão fazendo a sua matrícula, né, e aí no meio de ano as pessoas estão migrando, às vezes, de uma escola para outra, e onde acontece a negativa de matrícula, onde acontece termos inadequados para que a pessoa assine termos de responsabilidade, onde acontece negativa de mediador, enfim. A minha história começou desse jeito. Doutora, me permite explorar um pouquinho. Primeira vez eu estou falando de síndrome rara aqui, né? Eu já falei outras vezes, meu filho também tem a síndrome rara, síndrome de Kawasaki, é um caso a cada 100 milhões no mundo, né? Então é extremamente rara a do meu filho. Descobri que tinha 1 ano e meio de idade, mas graças a Deus está bem, está com 27 anos, tá casado. Depois eu conto um pouquinho da história dele. Mas falar sobre síndrome rara é a primeira vez que a gente tem nessa bancada aqui. Então, eu queria que a senhora faça um pouquinho da mãe, né? Como é que foi receber essa questão da sua família, como é que foi o impacto, a vida do casal, como é que isso aconteceu? O pai continua em casa? Sim, continua. Oh, Glória! Eu falei que ia encontrar... Ao contrário da estatística, né, de 80% dos pais que abandonam as mães continuam em casa. Tá que bom, doutora. Que bom, doutora, que bom. Eu acho que o caso um pouquinho mais, acho que é mais de 80%. Em torno de 90% os pais abandonam os lares, porque não aguenta esse tranco, é muito difícil, né? Sim, falar sobre o diagnóstico é um tema extremamente rico, porque quando você engravida, você não pensa, nossa, que bom que eu vou ter um filho atípico. Nossa, meu sonho era ter uma filha com Cri-du-Chat. Não é a realidade das famílias, não é a realidade cultural, porque quando você engravida, tipicamente as pessoas te falam, você quer menino ou menina, e aí você responde, eu quero que venha com saúde. Isso por si só já é uma fala capacitista, que leva as pessoas a rejeitarem o diferente, que leva as pessoas a rejeitarem a deficiência, porque ela pode vir sim, né, a qualquer momento da vida das pessoas, numa virada de esquina, a pessoa pode vir a se tornar uma pessoa com deficiência, um acidente de carro, um AVC, ou sim na gestação, como foi o meu caso. E aí a gente responde que a gente quer sim um filho com saúde, talvez eu tenha respondido isso várias vezes, e aí a minha filha veio com essa síndrome rara, e até que eu que eu passasse pelo processo de diagnóstico, que é demorado, né? É um processo burocrático que a gente enfrenta, então no meio do processo, eu já passei por uma fase de negação, e quando eu tive o efetivo de diagnóstico, eu fiquei durante muitos meses em negação. Realmente esse é um prazo, a gente brinca o prazo do luto, né? O prazo da negação, você aceitar aquela questão, realmente
é complicado, né, Antônio? É verdade. Doutora, primeiro eu queria saber o nome do seu esposo, né? Gostaria que a senhora divulgasse o nome dele aí. Parabéns. Importante saber se esse homem presente aí, meu Deus. Desde já ele já está convidado a vir no programa, se ele assim quiser, né? Parabéns, tá? E eu gostaria também de saber o nome, né, da criança e a idade. Sim. Então, meu marido se chama Rodrigo, minha filha se chama Liz. E quando eu descobri o diagnóstico, como eu falei para vocês, eu fiquei numa fase de negação. Levei ela em vários lugares, vários centros religiosos, vários lugares que prometiam cura, várias cirurgias espirituais, enfim, eu fiz de tudo porque eu tinha certeza de que eu podia fazer alguma coisa para que minha filha pudesse ficar curada. O que é outro pensamento extremamente capacitista e preconceituoso. Até que eu fui passando pelas minhas fases do luto. Claro que é bem importante ressaltar que as famílias, as mães, precisam sim de apoio, precisam sim de acolhimento nessa fase. É bem importante, porque elas não se veem. Eu não me via em luto, eu não me via em depressão. E aí, passando por essa fase do luto, eu vi o quão preconceituosa eu estava sendo, até porque é importante que a gente frise para os ouvintes que síndrome não tem cura, transtorno não tem cura, deficiência não tem cura, mas tem sim tratamento para que a gente possa otimizar a vida dessas pessoas, para que a gente possa desenvolver muito essas pessoas. Vamos voltar, vamos dar uma saidinha rápida no primeiro breakzinho do programa, vamos voltar aí para a senhora beber uma água. Eu sei que quanto a gente que é pai falar dessas questões, eu sei o quanto é difícil, doloroso para a gente, mas a gente volta aqui com a senhora de volta. Né, Geraldo? Vamos uma saidinha rápida aqui. Boa tarde. Você está na Metropolitana AM 1090. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis. Programa especial para pessoas especiais, amigos especiais, programa especial, Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão. Meu amigo Romeu, tudo bem, meu irmão? Tudo em paz? O Romeu chegou atrasado hoje, irmão. Chegou. Eu tenho que falar. Chegou atrasado. É mais forte do que eu. Geraldo, sem chapéu, não te reconheço. Coitado! Eu olho pra você e não sei quem é você, entendeu? Mas não tem problema não. Vou falar com o Paulo e vou mandar ele embora. Eu vou mandar ele embora do programa, ele tá brincando com... O Alessandro fez o papel dele hoje, botou o chapéu na cabeça. Geraldinho, sou teu fã, irmão, sou teu fã. Aqui hoje, mais uma vez, uma bancada sempre especial, de volta aqui com o doutor André Assis, contando a experiência. Primeira vez no programa, estamos falando assim do Mihara. Eu comento sobre meu filho, mas não aprofundo, porque acho que não é momento para isso. Acho que o programa é feito para falar de todo mundo, então não é um programa falar do que me afeta. A gente é aqui para falar de todos. Aqui a gente fala de todas as deficiências possíveis e imagináveis, que a gente vai encontrando alguns que a gente nem sabia que existia. Tive a oportunidade de fazer um programa aqui sobre ostomizados, um aprendizado enorme para a gente aqui, falar desse tema, da bolsocolostomia, os problemas. A pessoa levou 14 anos para ter um laudo. Você esperar 14 anos para saber o que você tem, o que vai acontecer. Então a gente sabe bem o que fala. A senhora falou aí da síndrome da sua filha, um caso a cada 50 mil. Do meu filho é um a cada 100 milhões de habitantes. Para você ter ideia como é que são essas questões que tem por aí. E o programa foi formado para isso, para a gente debater, para se juntar, ouvir essas histórias, dizer que a gente não está sozinho. E essa é a primeira impressão que você está sozinho no mundo, só você vai encarar aquilo, só você tem, e a gente precisa dar as mãos, como já foi falado aqui outras vezes do programa, e caminharmos juntos. E queria saber, como é que é a escola? Tá com 8 anos a menina, não é isso? Ela tá com 4,5 e eu tenho um filho mais velho de 8 anos, mas ele é típico. Tá. E como é que é a escola? Escola pública, escola particular? No caso do meu mais velho, eu optei por escola particular.
No caso da Liz, atípica com a síndrome, eu optei por escola pública porque eu passei pelos problemas, né, tradicionais das famílias, que negativa de matrícula, impedimentos com questão de horário. A minha filha faz terapia, então ela precisa ter flexibilidade com o horário. A lei garante isso, as pessoas com deficiência, mas as escolas ainda criam empecilhos. A minha filha não pode frequentar a escola todos os dias, porque alguns dias ela tem o dia inteiro de terapia, e a escola também cria empecilho quanto a isso em relação à falta, e isso também é proibido por lei. Então, assim, é bom a gente deixar isso claro para as pessoas, porque algumas mães ficam preocupadas com o percentual de falta, mas isso está em desacordo com a lei, assim. A pessoa com deficiência tem essa flexibilidade. E pela questão da rede municipal me parecer um pouco mais inclusiva, eu optei por ela ir por uma creche inclusiva da rede municipal, e posteriormente ela começou esse ano numa escola. André, Ela está no primeiro ano da escolinha. que eu vejo que é muito importante você passar aqui para o público que está nos ouvindo, é que o sistema público, de uma maneira ou de outra, funciona. Você se sente amparada? Você se sente que ainda falta muito a se fazer? Como é a sua visão como mãe, né? Nem como jurista, né? Como é que você vê? Você sentiu que pelo menos funcionou em termos de você ter uma mão amiga? Fala um pouco disso pra gente. Olha, enquanto mãe, eu acho que falta um pouco de... Eu acho que falta um pouco de união entre as mães atípicas, sabe? A gente fala tanto assim da necessidade da gente ter rede e da gente ser rede para as pessoas, mas às vezes as pessoas ficam muito assim, um pouco assim no seu canto, talvez ainda pela dificuldade do momento que se encontram com a deficiência dos seus filhos, mas as pessoas ainda ficam muito assim no seu canto, reclamam muito de algumas questões, mas pouco saem para a rua para levantar realmente as bandeiras que são necessárias e lutarem pelos direitos. E acaba que uma pequena minoria acaba fazendo isso. A questão do acolhimento escolar, em especial, eu senti muita boa vontade em alguns profissionais, mas também desconhecimento, né? Então, assim, a mesma boa vontade, ela vinha junto de um desconhecimento, de uma falta de preparo na questão da inclusão por, de repente, falta de atualização, falta de cursos, falta de representatividade, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, porque é importante, sim, que pessoas que sejam atípicas ou que tenham maternidade, paternidade atípica, estejam presentes nesses lugares para que elas possam falar a respeito, palestrar a respeito, levar conhecimento sobre essa atipicidade. Então, a diversidade, ela precisa estar constantemente presente em todos os ambientes, principalmente no ambiente escolar. Doutora, realmente, fala de doença rara, já é difícil a discussão PCD. Doença rara, então, não existe. A gente não tem fórum, não tem seminário, não tem debate, não tem profissional, não tem. Uma série de questões. E obrigado por trazer esse tema ao nosso programa aqui. Eu nunca quis levantar, ainda cedo, parece que estaria defendendo causa própria. Mas a gente precisa falar. A gente precisa de lugar de fala. Entendeu? Eu preciso saber do problema da tua filha. A questão de saúde, então, meu filho descobri que, graças a Deus, tinha um plano médico e encontrei um cardiologista pediátrico que acompanhava 4, 5 casos igual ao do meu filho. Salvou a vida do meu filho. Tá? Meu filho internado na UTI 20 dias, ninguém sabia o que ele tinha. Tira líquido da espinha, líquido disso, daquilo, não sei o que. Ela mascara infecções para tentar panelar o ventrículo, até levar ao óbito. Entendeu? Meu filho descobriu que tinha um só. No SUS, meu filho tinha morrido. Ele entrou no hospital particular. Estavam tratando, eu tive que trazer médico de fora. Vi 3 opiniões, 3 médicos de fora que eu levei lá para avisar. Graças a Deus, no terceiro, descobriu um tratamento extremamente simples, por incrível que pareça. Muito barato. Eu já, quando recebi o diagnóstico de síndrome Kawasaki, eu já pensei em ter que ir para os Estados Unidos, cuidar do meu filho, fora do país, aquelas questões. E me fui tratado com AS e Persantin. Persantin custa R$10, a carteirinha de AS, você já sabe o valor. Era o tratamento mensal do meu filho e salvou a vida dele. Está aí hoje com 28 anos. Mas se eu não tivesse tido a oportunidade de levar esse médico particular para ver o meu filho, eu tinha perdido ele.
E por acaso é meu filho único, ainda por cima. Então a discussão da síndrome rara, a gente precisa, no momento, precisa falar sobre isso. Sim. Então agradeço de verdade a senhora trazer esse tema aqui. A gente precisa ter esse lugar de fala, a gente precisa ter essa escuta. O Sushi fala, quando ele falou, deu o diagnóstico do meu filho, síndrome de Kawasaki, o silêncio. Estava toda a direção do hospital, chefe de enfermagem, aí a chefe da UTI diz, na faculdade eu ouvi falar. Ele falou, eu sei porque acompanho 5 casos. Foi a minha sorte. Sim. Mas com a mesma sorte que a minha, eu tive nesse momento. Né? A senhora teve a oportunidade de diagnosticar a sua filha. Então a gente vê que não tem um preparo no sistema de saúde ainda para isso. Exatamente. A gente está falando aqui de escola, mas tem que falar de saúde, não tem jeito. A gente tem que comentar. E como é que é essa recepção na saúde? Se ela tivesse a oportunidade de pagar um plano particular para sua filha, será que ela teria um tratamento decente no SUS? Exatamente. É uma questão, assim, bem importante de ser dita, porque, assim, a pessoa com síndrome, as pessoas com síndrome, de um modo geral, rara ou não, elas precisam de tratamentos. Os tratamentos consistem em terapias, né? E aí são múltiplas terapias: físio, fono, terapia ocupacional, ecoterapia, psicopedagoga, psicóloga, enfim. E o SUS não abarca isso, não abarca 10%, sei lá, da necessidade da pessoa com deficiência. Então, o que acontece na prática é que, assim, ou você tem um plano de saúde, e aí você briga muito com o plano de saúde, muito mesmo. Vídeo hall taxativo, né? Vídeo hall para você ter um pouco de dignidade para o seu filho, né? E para você poder fazer um pouco das terapias, enfim, e vai com liminar, vai na justiça, e é um pouco disso que eu trato até no Instagram. Ou, né, você fica dependendo do SUS e instituições periféricas que ficam fazendo esse papel do Estado, né? Vide a PAI, onde eu e Daniela fazemos atendimento jurídico, porque é onde as pessoas encontram ali acolhimento para, né, fazer essas terapias que são extremamente necessárias para o desenvolvimento da criança. Então, se no caso da minha filha, eu descobri a síndrome com 1 ano. Até 3 anos, ela tem a neuroplasticidade do cérebro. Então, se eu não tivesse esse lapso temporal e corrido nesse período de tempo com ela para fazer o máximo de terapia possível, ela não teria, com certeza, o desenvolvimento que ela tem hoje. E muito me entristece de ver a quantidade de criança que poderia ter tido um desenvolvimento, assim, muito grande, gigantesco, não teve a mesma oportunidade da minha filha, porque a gente não tem políticas públicas para as pessoas com deficiência, que ainda são consideradas invisíveis e até mesmo custosas para a sociedade. A senhora toca em temas aqui muito recorrentes, que a gente levanta sempre. Isso é um dos lemas do programa, é da voz dos invisíveis, né? Sabe o que eu acho engraçado? A gente começa a falar de PCD, aí entra o ônibus, aí entra o trem, aí agora já vai entrando várias coisas e nada. Eu sei, mas acontece o seguinte: nós não conseguimos, a gente não consegue, né? Ela chegou aqui agora, né? Praticamente agora. E, nosso programa já tem um tempo e a gente fala isso e é um exemplo, né? Ela tá falando a mesma coisa, de uma certa forma, que uma outra pessoa já veio aqui e falou. E ninguém consegue acertar isso, não é possível. Não é possível, doutora, ninguém consegue acertar isso. Será que só a senhora sabe isso? Será que só eu sei isso? Eles que estão do outro lado, que têm realmente a caneta na mão, não sabe? Não é possível. Dá uma seguradinha, a gente vai dar mais uma saída aí, porque ela tocou no tema importante. Sim, muito importante. A gente vai abordar. Isso me deixa nervoso. Públicas. A gente fala, os temas são transversos. A gente vai se debater nisso o tempo inteiro. Sim, uma interseção. Mas quando a senhora fala a questão de políticas públicas, eu dar uma saidinha rápida, mais um breakzinho do programa e voltar. Acho que aí está a questão do problema. Toda essa transversalidade aí passa por essa questão das políticas públicas. Então, mais uma saída rápida, já retorno aqui com o doutor André Assis, mais uma aula de direito e de síndrome aqui. Um abraço, gente. Aguardando. Muito. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Hoje um tema muito importante, Antônio. A gente fala de síndrome rara. A gente ainda não tocou aqui no programa ainda. Então tem a doutora aqui
especialista nisso, falando sobre o assunto, né? A gente fala de dentro de casa, né, devido a esse problema com a senhora aqui, a gente saiu no bloco anterior falando sobre políticas públicas. A gente fala de educação, de saúde, mas acho que a política pública ela é fundamental nessa questão, porque ela que vai nortear o tratamento. A gente precisa parar de modismo, né? Teve um momento do Fundo da Paz, teve o momento da síndrome de Down, a Xuxa abordava o tema, então graças a Deus teve aí o fortalecimento da Paz. Hoje com o aparecimento, né, do filho do Marcos Mion com autismo, o autismo deu um boom, todo mundo quer falar de autismo, todo político desconhece que é autismo, sabe de autismo, ele não sabe nem os graus de autismo. Mas todo mundo cria um dia, cria a semana, cria um mês, cria o ano do autismo, a cor do autismo, não sei o que do autismo. E outra então, coisa... Mas ninguém fala do canabidiol, do óleo de canabidiol, uma série de questões que ficam de fora. Então a gente precisa parar do modismo e ter uma conversa séria. Aí entra a questão que a senhora traz alusiva aqui, da questão de políticas públicas, entendeu, Antônio? Esses temas transversos, todos eles vão esbarrar na política pública. Ela que vai doutrinar essas questões. Quem vai ter direito ao tratamento, o que você tem direito, o que você não tem, tudo passa pela política pública que a gente não leva de verdade. Então, enquanto a gente ficar no modismo, essas políticas não acontecem, porque a gente não discute. Isso é verdade. Uma coisa que a gente conversa muito, eu, doutora Daniela e doutor Luiz, os diretores da comissão da OAB Vai à Escola, é a questão da representatividade. Então, a gente acredita que se todo ambiente tiver representatividade de pessoas atípicas, ambiente de escola, de segurança, o ambiente de saúde, se tiver representatividade, se aquele médico perito, ele tiver acompanhado de alguém que seja atípico ou que conheça a atipicidade, ele vai ter um tratamento diferenciado para aquela pessoa que está levando o filho para perícia, ele vai atender com mais paciência, ele vai fazer perguntas mais pertinentes. Aquele professor, aquele professor, o diretor de escola, ele também precisa, sim, ter alguém na escola ali com uma representatividade atípica, isso em todos os ambientes. Como eu falei, na segurança. E bem importante também que os nossos políticos que levantam a bandeira de que nossa segurança é maravilhosa, que nossa política pública é maravilhosa, que o nosso hospital é maravilhoso, nossa saúde é muito boa, eu acho que eles deveriam usar. Eu acho que quando o filho deles precisar de tratamento médico, quebrar a perna, eu acho que ele devia ir no Lourenço Jorge, que é referência em ortopedia. Quando tiver uma queimadura, eu acho que deveria ir no Hospital do Andaraí, que é referência em queimadura, em queimados. Então, assim, eu acho que deveria usar o Hospital da Posse quando tivesse um trauma. E aí, de repente, eles poderiam ter uma visão diferente do que a população que não tem recurso para pagar um plano de saúde sofre. E a população que tem algum recurso ainda para pagar plano de saúde também sofre pra caramba, porque todo dia a gente tem um direito violado ao mandar um e-mail com laudo médico, com requisição médica, pedindo tratamento para o nosso filho, e a gente ou tem uma negativa ou a gente não tem nada. A gente simplesmente é ignorado, eles não respondem a gente, e a não resposta para os ouvintes, só para lembrar, significa uma negativa, tá? Isso é bem importante de dizer. E essa negativa é passível da gente recorrer na via judicial, porque já que a gente não conseguiu o tratamento na via administrativa, a gente sim vai ter que recorrer na via judicial para prover o tratamento dessas crianças que não podem deixar de se desenvolver, porque o plano de saúde deixou de responder a gente. Mas, doutora, até na via judicial é difícil. Até na via judicial é difícil. E a maioria não tem nem acesso a isso. Então, assim, a senhora falou em relação ao político, né? Eu vou falar ao povo. O povo, acorda, gente, acorda. Tá na hora da gente se unir. Tá na hora de bater na porta deles. Vamos cobrar de verdade. Mas não é cobrar agora porque tem eleição chegando, não. É cobrar diariamente. Vamos cobrar, vamos bater neles. Vamos mostrar para eles que tem que fazer. Tem que fazer. É lei. Lei é lei. Então, lei tem que ser cumprida. É nesse nível. Doutora... a senhora está botando pontos assim, são essenciais no que a gente defende aqui no programa. E a senhora que está na linha de frente, como é que
como é que está esse número de ações? Tem a sua parte mãe, tem a sua parte advogada. Como é que está esse número? É um número muito grande, é um número muito pequeno? Como é que está esse meandro das ações em relação aos planos de saúde e o atendimento para as pessoas que realmente necessitam dessa cobertura? Olha, em relação ao plano de saúde, eu tenho demanda diariamente, são muitas dúvidas no Instagram relacionadas principalmente a tratamentos, porque a pessoa dá entrada realmente no pedido, não tem a resposta, ou quando tem a resposta tem a negativa. E um outro problema que as famílias enfrentam é a questão do reembolso, né? As terapias são caras, elas acabam pagando, e aí uma sessão de terapia, para exemplificar, custa R$200 e o reembolso é 20. Uma anestesia na criança que precisa passar por algum procedimento, ela é R$800 e o reembolso é 120. E aí é outra questão bastante forte que as famílias enfrentam, e a pessoa com deficiência, ela já tem assim uma alimentação diferenciada, a mãe já trabalha menos, o pai também já trabalha menos, porque tem que levar para terapia, tem que ficar de um lado para o outro, já tem que levar muitos médicos, quer dizer, a renda daquela família já é uma renda prejudicada, e aí ela paga o plano de saúde para ter algum conforto e não tem esse conforto, não tem esse acolhimento, então é bem absurdo, é bem desumano, assim, é contra o princípio da dignidade humana. Doutora, vou aproveitar aqui, doutora, a sua presença. Nosso programa passa em vários lugares, né? A rádio é uma rádio nacional, pega do Brasil inteiro. Enquanto tem pessoal da Bahia que entra em contato com a gente, Distrito Federal, de vários lugares, como tem pessoal da comunidade que não tem acesso a nada. A gente tem muito discurso de atendimento para pobre tadinho do pobre, vou ajudar o pobre isso, que não sei o quê, eu gosto, eu adoro, eu faço, vejo não sei o quê, mas eu não vejo atuação nenhuma de verdade. E falo isso com propriedade, sou nascido e criado numa comunidade carente do Rio de Janeiro, sou nascido e criado no Complexo do Turano, fui preso na associação lá, então conheço bem a realidade. Enquanto o cadeirante aqui embaixo reclama do elevador do ônibus que não funciona, eu lembro dele lá que tem que descer no braço do morador, que lá não tem rampa, lá não tem piso tátil, não tem entendimento. Lá ele continua sendo um aleijadinho, um ceguinho, entendeu? O autismo lá não é autismo, é o maluquinho, é o doidinho, e a saúde não chega, a saúde da família não chega, não aproxima, não chega nada, ele não tem acesso ao direito, não vejo o advogado lá defender. O deficiente então esquece. Eu vejo advogado defender negro, vejo advogado defender mulher, uma série de questões, mas não vejo defender deficiente. Não vejo na televisão. O cara parecia, estou aqui defendendo uma criança autista, aqui, uma criança com síndrome de Down, um nanismo. Ninguém compra briga. Ninguém sabe a dificuldade que ele tem para apertar o botão do elevador, o nanismo. Mas ninguém fala dele. Todo mundo acha engraçadinho falar do nanismo, só fala de piada, de programa humorístico. Verdade. Então, a senhora está aqui como advogada, essas pessoas precisam de orientação. A gente precisa levar orientação para eles. Então, mais uma vez, eu reitero aqui os meus préstimos à OAB, que está sempre presente, sempre participando. Então, vocês realmente merecem de verdade. É quem faz de verdade. É que eu vejo na rua, debatendo, está nos seminários, está nos encontros, está nas palestras, estão nas sessões. A OAB é muito representativa. Não posso me furtar a falar isso aqui no programa. A inércia dos outros, extremamente inércia dos outros, somente a OAB atuando. A OAB consegue atuar mais do que o Ministério Público. Inerte também. Defensoria esquece. Defensoria, tu vai marcar, vai levar 6 meses para ser atendido, se conseguir o atendimento. Então a gente vê muito discursinho na rua disso, daquilo, de defendo aquilo, mas não é verdade. A gente encontra isso. Então, me furtar aqui para dizer também, estou no momento do IBGE, o levantamento do IBGE, ele norteia as políticas públicas, voltando ao nosso tema. E eu sou muito crítico. Eu tenho 56 anos de idade e nunca fui entrevistado pelo IBGE. Meus 56 anos de idade que eu tenho, eu nunca fui entrevistado pelo IBGE e conheço muito poucas pessoas que foram também. Então não posso acreditar no número que eu não faço parte dele. Então essa atuação do IBGE eu estou acompanhando muito e muito de perto.
Eu quero ver ele de perto. Quero ver ele bater na porta das pessoas de verdade, a gente fazer um levantamento de verdade. Porque esse levantamento vai nortear as políticas públicas. Exatamente. Mas o próprio formulário, ele já não tem perguntas que não constam. Hoje ele pergunta sobre autismo, não pergunta sobre deficiência. Sim. Pergunta se tem autismo na família. É só o autismo mesmo? Sim, as demais deficiências intelectuais, né? Como é que fica? Entendeu, doutora? As questões... Então a gente tem um caminho muito grande pela frente. Né? Obrigado vocês da OAB, a atuação de vocês, da senhora, de todos os outros companheiros lá. Levo um abraço a todos eles lá. Teve aqui o doutor Caio também, muito atuante, doutor Geraldo Nogueira, pessoas que eu respeito bastante, respeito muito. O Wagner Botelho lá na OAB de Caxias, um abraço pro meu amigo lá. A gente precisa cobrar um pouco mais dos outros, entendeu? A gente precisa cobrar de verdade, parar com esse, como diz um amigo meu, parar com o mimimi de aproveitar os momentos, fazer as coisas e a gente começar a falar de política de verdade, né? A gente precisa... O programa foi feito para isso, não é um programa político, para falar da deficiência, para a gente juntar todo mundo. Sim. O objetivo realmente é a gente falar sobre o assunto, a gente quebrar os tabus. Falar sobre deficiência é um assunto desconfortável, mas é extremamente importante. Causa desconforto nas pessoas. As pessoas não sabem como falar, como perguntar, não sabem até que ponto podem chegar, mas é importante que a gente fale, é importante que a gente represente, que a gente diga: eu existo, a minha filha existe, eu sou mãe atípica assim, não tenho vergonha disso, tá tudo bem, minha filha não é um problema. Então, é importante ter essa fala, ter esse lugar de fala e que mais pessoas ocupem esse lugar, tá? Para que a gente realmente seja mais representado, para que a gente realmente deixe de ser uma minoria invisível. Doutora, dá mais uma saidinha rápida, tomar uma água. O tema é transverso, o tema é polêmico, mas a gente não pode se furtar disso. Dá mais uma saidinha e a gente retorna daqui a pouco. Vai, Geraldo! Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Programa especial falando sobre síndrome rara, que me afeta muito, tenho uns problemas na minha família. Agradecer a presença do nosso irmão, maior apresentador de programa aqui na Rádio Metropolitana, Almir Napoleão. Meu respeito e minha admiração, irmão. Obrigado por você estar aqui nos prestigiando. Ter você aqui é a certeza que a coisa está dando certo. Entendeu? Você é sócio da rádio. Ele é sócio. Almir Napoleão é sócio do Paulo. É quase dono, né? Estamos aqui com o sócio da rádio. Quase dono. Luiz, eu queria fazer uma perguntinha rápida aqui, voltando um pouquinho lá atrás, que ela falou... Irmão, a gente tá de amarelo, tô parecendo dupla sertaneja. Então, tá bom. É castanha e caju. Por isso seleção no verde e amarelo? Seleção no verde e amarelo? Castanha e caju. Porque não tem castanha e caju. Tem dupla só. Então acabou, castanha e caju e o zangadinho. O que acontece? Eu queria fazer uma pergunta para ela. Ela falou, né, em relação às pessoas que têm um plano de saúde e as pessoas que colocam, né, na justiça. Isso é muito, muito importante, é muito bacana. E aquela pessoa que não tem plano de saúde, né, e não tem condições de botar na justiça, porque não tem nem conhecimento em relação que existe essa justiça e que essa justiça pode um dia funcionar, que foi o caso da nossa amiga, 14 anos que ela esperou para ter a resposta da situação dela na justiça. Então, assim, isso me deixa muito triste, me incomoda muito, porque a pessoa tem que ter um mínimozinho de grana, né, de dinheiro, senão a pessoa não consegue andar, né, andar, que eu falo no sentido de andar mesmo, né, de fazer as coisas acontecerem. E aí, doutor, eu faço essa pergunta para a senhora, eu sei, claro, que essa pergunta não é que a senhora vai resolver isso, mas, assim, o que a senhora acha, como a senhora lidar com isso, assim, como advogada, né, primeiramente, e como mãe. Primeiro como advogada, porque profissional é uma coisa e mãe é outra. Então, como mãe, eu percebo que há um completo desconhecimento das noções básicas dos direitos.
de um modo geral, independente da condição social, as pessoas desconhecem seus direitos básicos. E aí, por isso, as pessoas elas saem no primeiro confronto, na primeira negativa, as pessoas viram as costas e ainda que revoltadas, ainda sabendo que aquilo está errado, elas não sabem contra-argumentar e aí não progridem, né? Naquele pedido, naquele direito, né? Enquanto comissão OAB vai à escola, enquanto advogada, a gente conseguiu uma parceria muito legal com a Defensoria Pública na área do direito da pessoa com deficiência. Então, a gente tem defensores públicos engajados especificamente na área de direito da pessoa com deficiência, que atendem no centro da cidade. E aí, entrando em contato com o Instagram da gente, a gente disponibiliza os contatos, sendo o caso de encaminhar para eles, a gente faz um encaminhamento via... A gente dá o telefone, faz um encaminhamento. Pode ficar à vontade para dar os contatos aí, doutora, por favor. Não, eu não tenho contato aqui de cabeça. Sim. Porque eles disponibilizam um canal bem interessante e acessível, que Importante é via saber WhatsApp. Isso. Importante saber isso, muito importante. E aí as pessoas acham que tem, assim, a gente realmente tem defensoria pública espalhada por todo o estado do Rio. Doutora, se entrar no TJ, consegue, não consegue? Se entrar no TJ, tá arriscado conseguir essa informação. Eu não tenho certeza se consegue o WhatsApp que eu tô dizendo, mas assim, a gente tem defensoria espalhada por todo o estado do Rio, mas essa defensoria pública específica de PCD, ela atende via WhatsApp, telefone fixo, e a pessoa pode ir lá também presencial na Rio Branco, 147, não lembro o andar, mas aí depois eu deixo disponível para vocês poderem passar para as pessoas, e também a gente disponibiliza no Instagram, tá? Só de saber que tem, eu fico feliz. Essa parceria foi bem interessante, foi bem legal, e as pessoas estão sendo bem atendidas quando a gente faz esse caminhamento. Que bom, mais uma atuação da OAB, tá vendo? Não tem jeito. Eu, administrador, mas tenho que render homenagem à OAB, não tem jeito, cara, não tem jeito. Mas convoquei aqui hoje o presidente Wagner Siqueira, vai estar nessa bancada aqui também, e a gente vai cobrar isso dele, né? Até porque o pai dele é o patrão da cadeira de administração, o Belmiro Siqueira. E, cara, tem mais de quase 350 mil administradores, entendeu? A gente convidou também aqui o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que curiosamente, só para adornar o caso aqui, fui fazer uma visita lá no Conselho Regional de Contabilidade, prédio novinho, ali na 1º de março. A sala da presidência é uma sala que 3 vezes aqui o tamanho aqui do estúdio. O computador sai dentro da mesa, cai telão para tudo quanto é lado. A sala é maravilhosa. E ela é no 22º andar. E o elevador só vai até o 21º. Para acessar o 22º tem uma escada linda de madeira. Linda, de madeira, envernizada, maravilhosa a sala. E eu fiz uma brincadeira com o ex-presidente, doutor Valdir Ladreiro, mandar um abraço, que é meu amigo, meu irmão. E eu fui fazer uma visita a ele, cheguei lá, sentei, ele começou a conversar, falei que ele tinha que ir embora. E, pô, mas acabou de chegar, vai embora por quê? Foi que eu tô com 5 amigos lá embaixo e não consegue chegar aqui, eles são contadores. Ela não consegue chegar aqui. Ah, mas por que não consegue chegar? Porque eles são cadeirantes. O cadeirante não sobe escada. Exatamente. Eu falei, mas são contadores, tá? Você tá sentado aqui nessa sala bonita, nessa mesa bonita, porque eles contribuem e pagam uma anuidade. Uhum. Mas não consegue vir aqui e apertar a tua mão. Criei um problema, né? O cara ficou todo sem jeito e tal, desconcertado, mas é um amigo meu particular. Fiz essa brincadeira com ele para ele perceber o tamanho da coisa. Ele, não, eu vou lá embaixo falar com eles e tal. Eu falei, não é disso que a gente tá falando. Você tá sentado aqui com a anuidade deles, pô. Uhum. Mas você não pensa neles. Por que você não tem uma salinha lá embaixo, lá? Um atendimento lá embaixo, no térreo? Um elevador, uma que, plataforma. Que facilitasse. Então, você vê um pequeno detalhe. O cara não se apercebeu disso. A brincadeira que eu fiz com ele, para ele perceber, caramba, é mesmo. Não tem contador, cadeirante, deficiente? Não tem, será que não tem? Sim, sim. Entendeu? Então, é desse mundo que a gente precisa falar. As pessoas... A gente precisa trazer a luz dos invisíveis. Exatamente. Entendeu? A gente está falando de falta de representatividade na hora de construir a sala. E a gente está falando também de falta de acessibilidade, mobilidade e inclusão. Acessibilidade e inclusão andam juntas, não tem como a gente separar uma da outra, né? Sem acessibilidade não acontece a inclusão
E foi exatamente o que aconteceu nesse episódio. Eu brinquei, uma vez falei para eles, o pessoal fala muito desse tema aí, né? Só tem inclusão se tiver acessibilidade. Eu falei, a palavra que me define é respeito. Quando a gente tiver respeito pelas pessoas, aí você tem inclusão de verdade na sociedade. Seja por deficiente, seja por negro, seja para mulher, seja para qualquer tipo de questão, a gente precisa ter empatia com o próximo, com o outro. Né? É o que a gente sente muito falta na rua. A senhora, com certeza, passa por isso todo momento do seu dia a dia. Então, mas a gente precisa fazer. Eu participei de algumas questões. Em 92, todo mundo chamava o pessoal dos ativistas do meio ambiente de maluco, daquelas questões e tal. Hoje, nós temos um Partido Verde com grande representatividade. Não tem uma prefeitura hoje que não tem uma secretaria de meio ambiente. Essa mesma questão passa com o LGBT, essa mesma questão hoje passa a defesa dos animais. Toda a prefeitura hoje já tem uma secretaria dos animais, mas a gente só tem a Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência na capital aqui do Rio de Janeiro. Então a gente precisa brigar, eu não vou me furtar, o programa é para isso, para a gente falar sobre isso. Entendeu, doutora? E o que a senhora acha? Precisa de secretaria de deficiente, rapaz. Nos municípios por aí, para falar da gente, vamos falar da gente. Eu acho que a gente precisa de pessoas falando sobre a gente, eu acho que a gente precisa falar sempre sobre a gente, ainda que as pessoas ainda digam que deficiência é mimimi, que autismo está na moda, isso é bem preconceituoso, absurdo, isso acaba sendo uma violência aos ouvidos de quem passa essa realidade, porque com certeza quem diz isso não vive a realidade das famílias atípicas. Então, assim, as pessoas precisam ter respeito e empatia realmente pelo outro. Se você não vive a realidade do outro, por favor, fique quieto, mas não desrespeite a família alheia, porque você não sabe quando a deficiência vai bater na sua porta. Andréia. Eu sou teu fã, tá, doutora? Eu também, sou super. Eu ia falar isso, mas não com esse jargão. Eu ia agradecer esse depoimento que você está dando, porque a gente mostra que a gente está no caminho certo. É uma luta constante. Eu quero agradecer, né? A gente está com menos de 5 minutos, mas já vou fazer minhas considerações finais. Eu quero agradecer a tua presença aqui no programa. Quero dizer que a gente quer ser um braço das pessoas com deficiência, um braço da OAB. O programa está aberto sempre que vocês precisarem aqui. E a gente vai ter uma série de mudanças no programa, inclusive a gente vai fazer uma patrulha na rua para mostrar acessibilidade e mobilidade, e conta com o apoio da OAB nisso aí. Obrigado por você ter vindo aqui. E como a gente está falando muito de respeito, eu sempre deixo uma frase no final, né? Hoje eu vou falar uma frase de Martin Luther King, que eu acho que ela cai como uma luva no Brasil e cai como uma luva no momento que a gente está vivendo. O ser humano aprendeu a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendeu a amar e respeitar como os animais. Obrigado, André. Vamos seguir em frente aí antes que o programa acabe. Falar um pouco das nossas redes sociais, a Voz do PCD, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Nós estamos lá com quanto? 11K, né? 11K. Subindo. Vai subir, mas 11K. É assim que a garotada fala, né? 11K. Agradecer a Deus nesse momento, né? Já tá acabando, é muito rápido. Agradecer a Andréia, muito obrigado. Muito obrigada. Tá, muito obrigado por você ter vindo. Luiz, os malvadão lá do outro lado já estão me tacando pedra. O meu Fox. Geraldo. Mandar um abraço e um beijo pra minha esposa. Amor, te amo muito. Olha o jabá. Olha o jabazinho. Beijo. Doutora, suas considerações. Eu falo que uma hora poucas pessoas não acreditam. Eu queria dizer que, já que a gente falou de filhos, eu queria dizer que as crianças só conhecem o preconceito através dos olhos de um adulto. Então, por favor, eduquem as crianças. Vejam que é importante a gente ter esse olhar desde a infância. E queria já deixar o convite para vocês irem na OAB. A gente vai ter uma audiência pública para que a gente convide Defensoria, Ministério Público, PROCON e todo mundo para que possa falar e expor as suas necessidades. Então, a gente já deixa o convite.
Estaremos lá fazendo uma cobertura, com certeza. E por favor, e todos os eventos mais estão sempre super convidados. O Anderson tem as portas sempre abertas também. Agradeço demais por estar aqui. Doutora, nós te agradecemos a tua presença aqui. Trouxe um tema importante, né? Falar de doença rara, que merece outros programas. Estamos juntos. Muito obrigado pela sua presença, de verdade, teu esclarecimento, depoimento de mãe. Esse programa é feito para isso, a gente gosta dessas coisas, as pessoas se identificam com isso, essa interação do programa, tenho certeza que a senhora emocionou várias mães do lado de lá, pode ter certeza disso, a gente vai ter 500 mil comentários aí falando sobre isso. Agradecer meus amigos aqui de bancada, entendeu? Agradecer Romeu Fox, agradecer Geraldo, a presença do meu amigo, meu irmão, Amina Napoleão. Obrigado, irmão, você ilustra nosso programa com a tua presença. E agradecendo a Deus, os nossos patrocinadores. Um forte abraço a todos, até o próximo programa. Beijo! Que eu tô derrotado, saiba que ainda estão